A graça e a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Se você que ainda não curte a nossa página, não se inscreveu, não perca tempo. Corre lá no YouTube, canal da Igreja Batista Manaim Alphaville, toque no sininho e você vai receber os conteúdos promovidos por essa amada igreja, do qual carinhosamente chamamos de Família Manaim. Sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe. Acerca do Maná de hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos e as irmãs naquilo que está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 14. E Paulo, ele faz uma oração linda, e antes dessa oração ele faz uma digressão, ele vai falar um pouco sobre os mistérios que foram revelados a ele da graça de Deus. Mas vamos lá ler o texto. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão ou por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E o texto ele continua, é um texto lindo, porém eu quero trazer um foco aqui numa ação que Paulo faz. Paulo, então, ele fala que por esta causa ele se coloca de joelhos. E que causa é esta? Paulo havia entendido que agora cristãos, ou melhor, judeus e gentios, eram como iguais diante de Deus, pelo amor de Deus, pela graça do Filho, mediante o Espírito de Deus que selava a unidade desse povo. Então Paulo ele começa a revelar isso ao povo de Efésios, ao povo que vivia ali próximo da região de Efésios, até essa palavra chegar a nós. Então Paulo ele fala: por esta causa eu me coloco de joelhos, para que você entenda que você faz parte de uma família. Essa família ela é celeste, existe um pai e esse pai é o nosso, tanto para judeus quanto para gentios. E ele então se coloca nesta causa de joelhos. Aqui está o ponto que eu quero conversar um pouquinho. Era comum que judeus naquela época orassem em pé. Paulo então ele muda os protocolos e Paulo então, por esta causa, por esta razão, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Paulo ele tem um profundo sentimento de temor, de respeito, de devoção e de adoração a esse Deus, de tal forma que essa causa o faz ficar de joelhos. Tem um professor nosso que sempre diz assim, que a boa teologia ela te coloca de joelhos. E isso é lindo, porque diante da palavra desse Deus, somente de joelhos, que a gente consegue viver esse sobrenatural do Senhor. Essas riquezas até então insondáveis de Deus, é de joelhos mesmo. Mas o que eu quero dizer é qual é a causa, ou qual tem sido a causa que tem te colocado de joelhos, meu irmão, minha irmã. O que é que tem colocado você de joelhos? Não pode ser opressão. Não pode ser o peso da opressão ou o peso do pecado, de tal forma que você cai de joelhos por conta do peso. Mas sim que você se prostre e se curve diante desse Deus. Qual é a causa que você tem clamado e que você tem pedido por tanto tempo? Saiba que esse Deus ele não se esquece dos seus. Esse Deus é um Deus imanente, um Deus de perto, um Deus que ouve, um Deus que sente, um Deus que vê e mais do que tudo isso, um Deus que fala. Então, não desista da sua causa. Continue, viu? Se colocando de joelho diante do Senhor com todas as suas petições. Que esse dia possa começar assim, com você de joelhos clamando a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do mar e de tudo que neles há.
Que o Senhor possa abençoar o seu dia. E que quando tudo estiver ruim, meu irmão, lembre-se, é de joelhos que eu vou vencer essa batalha. Quando tudo estiver bom, agradeça ao Senhor de joelhos, porque esse Deus é bom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você, te dando a paz. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia. Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.